Após os 80 anos, a vida continua a surpreender, por vezes, colocando em situações difíceis até mesmo as personalidades mais experientes e independentes. Vamos falar sobre 5 aspectos não óbvios, mas praticamente inevitáveis, que todos enfrentam ao ultrapassar essa faixa etária. Não se trata apenas de alterações fisiológicas ou dados frios de laudos médicos. São metamorfoses mais profundas e sutis na relação com os outros, na percepção do tempo e na forma como as próprias memórias começam a revelar novas facetas. Talvez algumas dessas mudanças já sejam familiares, mas ainda não foram devidamente compreendidas. Outras podem ser uma completa surpresa. Mas todas elas, sem dúvida, influenciam nossa percepção do envelhecimento. A consciência dessas metamorfoses pode trazer paz de espírito, um senso de propósito e até mesmo novas forças. Há algo incrivelmente inspirador em dar um nome às suas experiências e entender que você não está sozinho nessa jornada. Primeiro, a diminuição do círculo social. Uma das primeiras mudanças sutis, mas perceptíveis, após os 80 anos, é uma redução significativa na interação social. Claro, telefonemas ainda acontecem de vez em quando, visitas raras acontecem, mas sua frequência não é a mesma. E não é nem isso, mas a sensação transformada. O que antes parecia um ritmo natural de amizade e comunicação, agora parece algo fragmentado e vulnerável. Amigos se mudam para outras cidades, enfrentam doenças ou falecem. Familiares estão imersos em suas próprias preocupações. Sem perceber, a pessoa começa a passar mais tempo em silêncio do que em companhia. Não é amargura, mas uma constatação de um fato. Poucos falam abertamente sobre como é difícil manter laços nessa idade. O número de convites diminui, os intervalos entre as visitas aumentam, e mesmo que nunca tenha havido uma necessidade aguda de companhia constante, o silêncio soa mais alto do que o esperado. A pessoa começa a refletir mais, não apenas por nostalgia, mas também como uma forma de manter as pessoas queridas por perto, mesmo que na memória. As memórias de risadas compartilhadas, de tarefas simples do dia a dia que antes eram tidas como certas, agora parecem tesouros inestimáveis, e não há nada de errado em sentir esses sentimentos. Não é fraqueza nem solidão, no sentido usual. É uma adaptação silenciosa, que quase todos enfrentam, mas para a qual poucos estão preparados. É por isso que a conexão emocional consigo mesmo, com sua história, mesmo com uma ou duas pessoas próximas, torna-se mais importante do que nunca. Afinal, quando a multidão desaparece, o significado contido em laços profundos torna-se inestimável. Segundo, como pequenos problemas se transformam em sérios problemas. Outra realidade que muitas vezes pega de surpresa após os 80 anos é que mesmo pequenos problemas de saúde deixam de ser tão pequenos. Um resfriado comum dura muito mais do que antes. Um pequeno hematoma leva semanas para cicatrizar, não dias. Um pequeno deslize que antes seria esquecido até a hora do almoço, agora pode resultar em semanas de fisioterapia ou até mesmo intervenção cirúrgica. Não se trata apenas de uma desaceleração dos processos fisiológicos. A capacidade do corpo de se regenerar sofre mudanças perceptíveis, sua confiabilidade diminui. A reserva de vitalidade diminui gradualmente e mesmo fatores insignificantes, como pular uma refeição ou não beber líquidos suficientes, podem interromper o funcionamento de todo o sistema. A pessoa ainda pode sentir um aumento de força, e em grande parte é verdade. Mas a antiga margem de segurança não fornece mais o mesmo suporte discreto e eficaz de quando era jovem. O que antes acontecia naturalmente agora requer atenção consciente, cuidado e paciência. Infelizmente, esse tópico raramente é objeto de discussão aberta. Familiares, parentes e até mesmo profissionais médicos muitas vezes tendem a explicar as mudanças que estão ocorrendo com a idade. Mas a diferença de sensações torna-se cada vez mais evidente. Cada recuperação
É mais difícil e a recuperação de energia leva muito mais tempo. O problema não está apenas no aspecto físico, mas também no emocional. A percepção de que o corpo não está mais funcionando com a mesma suavidade pode causar sentimentos de frustração e irritação. É especialmente difícil para pessoas que sempre se orgulharam de sua atividade, eficiência e independência, pois tais mudanças podem parecer uma traição por parte de seu próprio corpo. No entanto, reconhecer o problema é metade da solução. Ao começar a ouvir atentamente as reações do seu corpo, você pode se adaptar às novas condições. Você pode diminuir o ritmo sem desistir de uma vida ativa. É importante entender o que o corpo precisa agora. Mais descanso, ingestão suficiente de água, uma atitude compassiva consigo mesmo. Nesta fase da vida, o importante não é provar a própria invencibilidade, mas sim cuidar das forças remanescentes e parar de tomá-las como algo garantido. E, às vezes, a decisão mais corajosa e sábia é dar a si mesmo a oportunidade de uma recuperação completa. Terceiro, desaparecer discretamente do campo de visão dos outros. Um dos aspectos mais dolorosos que as pessoas com mais de 80 anos enfrentam é a rapidez com que os outros começam a ignorá-las. Isso não acontece por maldade, mas sim por mudanças culturais sutis que poucos percebem. Uma pessoa entra em uma sala, mas sua chegada não causa mais a mesma reação de antes. Ela começa a falar e é interrompida, não por grosseria, mas porque subconscientemente presumem que ela já terminou seu pensamento. Ela percebe que precisa repetir suas palavras, esperar mais para ser ouvida ou se sente invisível nas conversas, mesmo em família. O problema não é apenas ser ignorado. Trata-se de um desaparecimento gradual do mundo, que se move em alta velocidade e valoriza a juventude acima de tudo. E poucos estão preparados para isso. A idade parece ultrapassar a pessoa, entrando na sala primeiro. Suas histórias, pensamentos e experiências de vida são deixados de lado, embora agora carreguem mais sabedoria e verdade do que nunca. A pessoa viveu uma longa vida, perdeu, amou, sofreu e se alegrou. E, no entanto, às vezes sua presença parece insignificante. Essa realidade pode evocar todo um espectro de emoções: tristeza, decepção, até mesmo um luto silencioso. Mas é importante reconhecer essas mudanças como um dado. Isso não mede o valor da pessoa, mas sim reflete as peculiaridades de uma cultura que muitas vezes se esquece da necessidade de ouvir a opinião da geração mais velha. A pessoa não se torna invisível. É que o mundo nem sempre está pronto para reconhecer sua presença de imediato, mas sua voz ainda importa. E aqueles que encontram forças para realmente vê-la, ouvir suas histórias, apreciar seu humor e reflexões sábias, são as pessoas que realmente importam. Elas sabem ouvir, mesmo que precisem de um pouco mais de tempo para prestar atenção. Portanto, não desista. Não deixe o silêncio definir sua personalidade. A conversa deve ser sobre o que foi vivido, sobre as dificuldades superadas. É importante irradiar calma e confiança, sendo a personificação viva da graça, sabedoria e resiliência inabalável. Talvez a voz dessa pessoa não seja a mais alta no coro geral, mas sua experiência de vida, sua profundidade e perspicácia têm muito mais peso do que pode parecer à primeira vista. É essa experiência que se torna a força invisível que atrai e inspira os guias. Outros. A redução do espaço de vida é um dos aspectos mais sentidos e dolorosos do envelhecimento, especialmente após os 80 anos. Ocorre não apenas uma transformação do mundo interior, mas também um desaparecimento gradual do ambiente externo familiar. A vida, antes repleta de tarefas rotineiras, convívio com entes queridos e visitas a lugares favoritos, começa a diminuir implacavelmente. Esse processo não acontece de repente, mas gradualmente, passo a passo. A pessoa pode notar que sai de casa cada vez menos, e não é por falta de interesse no mundo exterior,
mas porque as distâncias parecem maiores e qualquer ação exige cada vez mais esforço. Amigos com quem antes compartilhavam alegrias e tristezas se mudam para outras cidades, sofrem de doenças ou falecem. Os vizinhos se revezam e os lugares familiares fecham para sempre. O mundo não desmorona da noite para o dia, mas diminui lenta e constantemente de tamanho, deixando para trás uma sensação de vazio emocional. A solidão, como um ruído de fundo quase inaudível, aumenta gradualmente, tornando-se um fardo cada vez mais palpável. Mesmo para aqueles que sempre se destacaram pela independência e autonomia, observar o desaparecimento do estilo de vida familiar causa ansiedade e preocupação. No entanto, reconhecer esse fato, estar ciente das mudanças que estão ocorrendo e aceitá-las como inevitáveis é uma demonstração de força, não de fraqueza. Ao dar nome às coisas, ao se permitir lamentar o que foi perdido, a pessoa encontra clareza mental e equilíbrio emocional. É uma tristeza silenciosa pela consciência de que partes da vida estão desaparecendo para sempre. Não porque a pessoa parou de lutar, mas porque ela se importava. Mas é importante lembrar que, apesar da redução do mundo familiar, sempre há oportunidade para crescimento e desenvolvimento. Esse crescimento pode se manifestar não em viagens ou grandes realizações, mas em conversas profundas e sinceras, convívio com representantes da geração mais jovem ou troca de lembranças que antes não pareciam tão valiosas. A vida não precisa ser extensa para ser rica e plena. O principal é manter sua importância e preenchê-la de significado. Portanto, não hesite em fazer aquela ligação importante, mesmo que seja interurbana. Junte-se a um grupo interessante, mesmo que ele exista apenas no espaço virtual, ou faça uma pequena caminhada, mesmo que seja só até o fim da rua. O mundo ao redor pode mudar, mas ele não acabou. Ele continua mudando e evoluindo, oferecendo inúmeras oportunidades para rir, socializar e se alegrar. A imprevisibilidade do próprio corpo é outro desafio difícil que as pessoas enfrentam após os 80 anos. O organismo começa a enviar sinais contraditórios, muitas vezes nos momentos mais inoportunos. Em um dia, a pessoa acorda com a mente clara, passos firmes e energia suficiente para realizar qualquer tarefa. Mas no dia seguinte, ela pode se sentir apática, distraída e não entender por que seus joelhos estão travados e suas mãos não conseguem segurar uma xícara de café como antes. Não é apenas o mal-estar físico que é desagradável, mas também a sensação de traição do próprio corpo. A pessoa viveu nele a vida toda, confiou nele e dependeu dele, e agora ele muda repentinamente as regras do jogo, sem avisar com antecedência. É possível planejar uma caminhada ao ar livre, mas de repente, sentir uma onda irresistível de cansaço que não poderia ter sido prevista. É possível inclinar-se para amarrar o cadarço e descobrir com surpresa que levantar-se leva muito mais tempo e esforço do que antes, ou sentir repentinamente tonturas, rigidez nos movimentos ou um estranho formigamento que desaparece tão rápido quanto apareceu. Muitas vezes, o que se omite é que essa imprevisibilidade causa desordem não apenas no modo de vida habitual, mas também na própria autoconfiança. A vida após os 80 anos geralmente apresenta um caleidoscópio de surpresas, forçando a repensar muitas coisas. Imagine a seguinte cena. Uma pessoa, prestes a sair de casa, de repente para, dominada por dúvidas. E a razão não está na falta de vontade, mas na sensação traiçoeira de insegurança do próprio corpo. Essa vulnerabilidade repentina é capaz de abalar a confiança, mesmo em situações onde antes se sentia uma solidez absoluta, o que é bastante compreensível. Mas existe uma verdade inegável que inspira otimismo. Mesmo que o invólucro físico não seja mais o mesmo de antes, a reação a isso pode ser corrigida, e é essa flexibilidade que se torna uma nova fonte de força. A adaptabilidade se torna uma ferramenta inestimável. A pessoa
aprende gradualmente a planejar cuidadosamente suas ações, distribuir racionalmente a energia, tratar a si mesma com paciência e compreensão, e não com irritação e reprovação. Ela começa a ouvir mais atentamente os sinais do seu organismo, dando a si mesma a oportunidade de descansar quando necessário, dedicando tempo ao aquecimento e consultando um médico não apenas quando surgem problemas, mas também para prevenção, para entender melhor como agir de forma proativa. Afinal, o conhecimento, mesmo em condições de incerteza, devolve a sensação de controle sobre a situação. Assim, mesmo que o corpo tenha perdido a antiga confiabilidade, a experiência e a consciência permitem manter o controle sobre a própria vida. Foram consideradas algumas das duras realidades que as pessoas que ultrapassaram os 80 anos costumam enfrentar. Cada uma delas é única à sua maneira e capaz de mudar sutilmente a percepção do mundo ao redor. Do estreitamento do círculo de pessoas próximas à imprevisibilidade física que atinge no momento mais inoportuno. Essas mudanças geralmente pegam de surpresa, como um raio em céu azul. No entanto, é importante perceber o seguinte: reconhecer essas mudanças não é uma capitulação diante do inevitável declínio, mas um passo consciente em direção à vida, para vivê-la de forma mais plena, sábia e livre. Quais dos aspectos acima mencionados o afetaram mais? Quais dessas realidades você observou em sua própria vida, ou possivelmente na vida de pessoas próximas a você? Em última análise, envelhecer não é uma perda de valor, mas a aquisição de uma nova e mais profunda visão da vida. E quando enfrentamos essas realidades juntos, fortalecemos não apenas a nós mesmos, mas também oferecemos apoio uns aos outros.